Oi, tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz. Nós estamos aqui hoje reunidos novamente para podermos estar falando da palavra de Deus. Eu quero já te agradecer desde já, você que tem curtido, comentado, compartilhado esse conteúdo. Fazendo isso, o YouTube ele entende que esse vídeo é legal e assim mais pessoas são alcançadas. Se você não se inscreveu, eu te convido a você a se inscrever e fazer parte dessa grande família que tem crescido a cada dia. E eu quero te encorajar a você a ficar conosco até o final. Hoje nós vamos falar de liberdade. Que liberdade é essa que nós temos em Cristo Jesus? Para que nós fomos salvos? Para que nós temos o Evangelho? E por que nós temos que caminhar com Cristo Jesus? Muitas das vezes, eu quero usar esse contexto, nós nos vemos, eu me vi assim muitas vezes, preso numa gaiola. E nessa gaiola havia uma roda, na qual eu entrava nessa roda todos os dias de manhã. Corria, caminhava, terminava o dia e eu saía dessa roda e nada mudava. Muitas das vezes você vai entender esse contexto como um hamster preso em uma gaiola. Quantos de nós estamos presos nisso? Porque as nossas escolhas têm nos engaiolado. Nossas escolhas têm nos feito a entrar todos os dias nessa roda, permanecer correndo e parecendo que não estamos saindo do lugar. Eu quero te dizer que no contexto, quando nós somos chamados antes de conhecer a Cristo Jesus, essa roda representa os nossos pecados, as nossas escolhas erradas, mas por meio de Cristo Jesus e por meio do Evangelho de Cristo, nós somos convidados a estarem saindo dessa gaiola, saindo dessa roda e desse sistema. Mas quando nós saímos, nós nos deparamos com a igreja local, ou muitas das vezes com a religião que é pregada, que é estabelecida muitas das vezes por regras e muitas das vezes por líderes que talvez queiram engaiolar os seus membros. Nós nos vemos entrando novamente em uma outra gaiola, aonde nós temos uma outra roda, na qual nós entramos, caminhamos e corremos nessa roda e nada muda. Mas eu quero te dizer que o Evangelho de Jesus é muito maior do que isso. De maneira nenhuma eu estou isentando ou estou anulando o atuar da igreja, porque senão eu seria um hipócrita, porque o que eu estaria fazendo atrás de um púlpito, liderando pessoas para que elas possam cumprir o seu propósito? Mas o que eu quero te chamar é para a realidade do Evangelho. Nós temos que ter uma dose de realidade todos os dias em nossas vidas. Nós temos que ter o senso de responsabilidade. Nós não podemos anular a graça e o favor e a liberdade que o Evangelho nos dá, talvez por mimimis, talvez por nós sermos meninos, por nós sermos imaturos, por nós não termos uma identidade, mas por meio da palavra, nós somos libertos. Paulo, aos Gálatas, capítulo 5, verso 1, ele diz o que para os Gálatas? Os Gálatas, eles estavam passando por dias difíceis, eles tinham recebido o Evangelho, eles tinham saído da roda do pecado, mas eles estavam caminhando por um caminho perigoso, na qual queriam engaiolar e queriam apresentar mais uma roda da religiosidade para eles. Por isso que Paulo, aos Gálatas 5:1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Que jugo é esse de escravidão? Os Gálatas, eles estavam divididos. Eles estavam passando por um momento de um transicionamento, porque alguns, no meio deles, infiltrados, estavam dizendo que era necessário eles circuncidarem novamente para que eles pudessem ser justificados e assim serem dignos daquilo na qual o Evangelho de Jesus nos propõe. Eu quero te dizer que o cumprimento da lei é Cristo Jesus. Eu quero te dizer que nós somos justificados por meio de Cristo Jesus, e isso não vem de nós, isso vem de Deus e é dom de Deus, e o nome disso é fé. Por isso nós temos que ter fé que Deus nos libertou verdadeiramente. Mas que tal liberdade é essa? Que liberdade é essa que nós temos,
que nós não conhecemos. Por quê? Porque nós fomos gerados em um contexto na qual nós temos que ser aceitos. Muitas das vezes nós temos que fazer algo com êxito para que as pessoas possam vir bater palmas ou até mesmo dizer como você é bom nisso, como você é bom naquilo. Então nós temos um senso de aprovação. Nós queremos ser aprovados por aquilo que estamos fazendo. E assim nós entendemos que nós somos livres. Mas eu quero te dizer que isso é uma escravidão na qual eu e você nós não fomos chamados para viver. Nós não somos chamados para viver uma vida segundo o padrão do homem. Nós somos chamados para viver um padrão segundo Deus já estabeleceu por meio das Escrituras. Por isso, quando nós aceitamos Cristo Jesus como nosso único Senhor e Salvador, nós entendemos, nós somos ministrados por meio do Espírito Santo, que nós não vemos a partir do homem, nós não vemos a partir do homem caído, mas nós vemos a partir de Deus. Automaticamente, nós temos a visão aberta para que nós possamos entender e compreender qual é a vontade de Deus. Tipo, quando nós temos, sabe aqueles óculos que agora inventaram para que se possam jogar games de maneira bem realista? É dessa mesma forma, é colocado um óculos em nós por meio do Espírito Santo, na qual nós podemos ver por meio de Deus aquilo que Ele tem para fazer por meio das nossas vidas. Então isso vai nos trazendo um senso de responsabilidade, isso vai trazendo o conhecimento de quem é Deus, e isso automaticamente traz o conhecimento de quem nós somos, para que nós fomos gerados, criados, para que nós fomos inseridos talvez no Japão, ou se você se encontra em outra nação, ou até mesmo no Brasil. Você precisa ter essa liberdade de entender isso. E eu quero te dizer que liberdade não é você pegar o seu carro, fazer o que você quer, usar as drogas que você quiser, se prostituir, se envolver com meninas ou meninos, ou você levar a sua vida da maneira que você quer. Eu quero te dizer que você é escravo disso tudo. Você está entrando novamente nessa roda e vivendo uma vida totalmente, caída. Vai chegar uma hora que você vai se cansar disso tudo. Mas eu quero te dizer que o Evangelho de Jesus nos propõe o quê? A mudança de mente, a nós mudarmos verdadeiramente de quem nós somos para nos tornarmos como Ele é. Por isso que nós temos que sair dessa roda do pecado e nós não podemos correr o risco de entrar na roda da religiosidade. Por isso que Paulo, quando ele estava no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Ele saiu da roda da religiosidade para viver verdadeiramente a liberdade do Espírito Santo. E olha que Paulo, aos Filipenses, ele conta todos os seus atributos, como se diz nos dias de hoje, né? Se nós formos comprar um carro, quais são os opcionais desse carro? Eu quero te dizer que Paulo era um cara bem capacitado, um cara bem acima da média da geração dele, na qual ele tinha muito orgulho daquilo que ele vivia. Paulo, por exemplo, aos Filipenses 3, 2 ao 9, ele diz o quê? Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei por perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Somos convidados a sair da roda do pecado, correr para cumprir o que Deus requer de cada um daqueles que são libertos. Paulo, ele pega todos os seus atributos, tudo aquilo que ele considerava algo útil, algo valioso, e ele considera tudo como perca, como refúgio, como alguns dizem esterco, ou para outros cocô. Eu quero te dizer que
tudo que você fez de errado, talvez na sua vida, possa ser usado como esterco para que você possa crescer. Mas esse não é o contexto. Deus está nos chamando para uma realidade na qual nós precisamos ser libertos. Nós precisamos conhecer a Ele. Nós precisamos viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo Jesus. Nós temos que sair desse mundo de Alice, no mundo das maravilhas, e entrar verdadeiramente no Evangelho de Jesus. Nós temos que tomar uma dose de realidade todos os dias, tomar vergonha na nossa cara e parar de dar desculpa porque nós não saímos do pecado, porque que nós não lemos a Bíblia, porque que nós não oramos, porque que nós não nos separamos, porque que nós não nos fazemos diferente das outras pessoas, porque que nós não assumimos a responsabilidade do Espírito Santo em confrontar tudo aquilo que está errado, a tudo aquilo que se opõe à palavra de Deus, todos aqueles que se levantam. Nós vemos hoje uma tal liberdade no meio cristão na qual a Bíblia repudia. Hoje nós temos visto homens e mulheres que se diziam cristãos, que estão aí colocando as suas bundas de fora, estão aí vivendo uma vida totalmente deliberada no pecado e querem dizer que eles estão livres. Mas que liberdade é essa que eles estavam buscando? Que liberdade é essa que confronta, que anula a palavra de Deus? Que liberdade é essa na qual o cristão está buscando, na qual a Bíblia não possa te dar? Eu quero te dizer que a Bíblia ela te dá liberdade quando você anda em santidade. A Bíblia te dá liberdade quando você escolhe conhecer a Cristo Jesus. A Bíblia te dá liberdade para você curar os enfermos, para você ressuscitar os mortos, para curar os cegos. A Bíblia te dá liberdade para você pregar o Evangelho e ganhar o maior número de vidas. A Bíblia te dá liberdade para nós saquearmos o inferno e povoarmos o céu. Qual é a liberdade que você tem buscado? A aprovação dos homens? Eu quero te dizer que para essa tal liberdade você não precisa do Evangelho de Jesus. Você precisa somente de um homem que te reconheça por algo bom que você faça e você viva por isso. Agora, muitas das vezes nós ficamos enchendo o saco, dizendo que nós precisamos ser libertos, que nós precisamos disso ou daquilo, mas nós não temos conhecimento da palavra de Deus. Por isso que nós vivemos nessa roda. Por isso que nós entramos nessa roda e rodamos e nada muda. Parece que o Evangelho de Jesus não muda, parece que o Evangelho de Jesus não transforma mais, parece que o Evangelho de Jesus não muda os contextos, não muda a minha situação financeira, não muda o meu casamento, não muda nada. Parece que eu continuo a mesma coisa. Parece que nós estamos inseridos naquele espírito de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Cara, eu quero te dizer que a liberdade de Cristo Jesus que nós temos é de nos confrontarmos uns aos outros por meio da palavra, dizermos aquilo que estamos errado. E muitas das vezes, quando nós confrontamos, quando nós trazemos o alinhamento da palavra de Deus, pessoas elas pegam e vazam. Por quê? Porque, estou entrando numa nova religião, numa nova religiosidade. Eu quero te dizer, amados irmãos, que quando nós confrontamos, é porque nós queremos o seu crescimento, nós queremos que você cresça, que você viva verdadeiramente o Evangelho de Jesus. Temos as escolhas. Nós temos todas as escolhas, nós temos que escolher sempre em fazer a verdade, escolher a verdade. A liberdade em Cristo Jesus é saber que estamos em uma corrida. E saber que essa corrida, ela não é 100 metros rasos. Quantas pessoas têm corrido corridas de 100 metros rasos, na onde ela é ovacionada, onde ela é aplaudida? Eu quero te dizer que quando nós saímos da roda do pecado e nós não entramos na roda da religião, nós começamos a correr uma corrida de bastões, aonde nós somos preparados para entrar nessa corrida, para que nós não venhamos a perder ela. Mas nós temos o privilégio de receber o bastão de uma geração que correu e nos entregou. E hoje a nossa corrida é para que outras vidas possam ser preparadas, para que esse bastão possa ser repassado para essas vidas e para que a continuidade do Evangelho que alcança nações possa ter continuidade. Numa corrida todos correm, porém só uma pessoa ganha o prêmio. Portanto, disputem sua corrida para ganhar o prêmio. Para vencer a competição, vocês precisam renunciar a muitas coisas que impediriam de fazer o melhor que podem. Um atleta faz todo esse sacrifício só para obter uma coroa que não dura muito. Porém, nós fazemos para obter uma coroa que dura para sempre. Portanto, eu corro direto para o alvo com esse propósito em cada passo. Quando luto, não luto como quem esmurra o ar. Eu castigo o meu corpo como um atleta faz,
tratando-o com dureza como o meu escravo. De outro modo, eu temo que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo seja reprovado. 1 Coríntios 9, 24 ou 27. Estamos numa corrida para ganhar almas para Jesus. Pelo amor de Deus, entenda isso. Nós não somos concorrentes uns dos outros. E eu quero te dizer que há para todos aqueles que permanecerem, que escolherem em viver uma vida de santidade, de busca, renúncia, eu quero te dizer que nós temos um prêmio, e esse prêmio é incorruptível, é uma coroa de glória que é nos dada para que nós possamos contemplar o nosso Senhor como Ele é. E eu quero te dizer que para a gente permanecermos firmes no Evangelho, e para nós corrermos essa corrida de bastões, para que nós possamos entregar para a nossa próxima geração, eu quero te dizer que vai ter muita renúncia, nós vamos ter dias difíceis, nós vamos ter muitas dores, perseguições, restrições, nós vamos ser abandonados, mas eu quero te dizer que em tudo nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas a certeza é essa: saber da onde Cristo Jesus nos tirou, aonde nós estamos e para onde nós iremos. Essa é a maior liberdade que um cristão pode ter. Essa é a maior liberdade que uma pessoa pode ter. Eu quero te dizer que o dinheiro não compra essa liberdade. Eu quero te dizer que pessoas não te dão essa liberdade. Eu quero te dizer que lugares não te dão essa liberdade. Eu quero te dizer que essa liberdade já foi conquistada na cruz. Eu quero te dizer que essa liberdade ela é transferida e compartilhada quando nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso único Senhor e Salvador, quando nós resolvemos de livre e espontânea vontade a viver aquilo que a Bíblia nos apresenta, em não contestar aquilo que está escrito, mas a viver aquilo na qual ela nos propõe, para que nós possamos ser verdadeiramente libertos e chegar no final da nossa carreira. A famosa passagem de Paulo que ele diz em 2 Timóteo 4, 6 ao 7: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas na Bíblia Viva, essa mesma passagem de 2 Timóteo capítulo 4, Paulo, ele traz algo profundo para mim e para você, na qual eu preciso ler para que nós possamos terminar. Você precisa estar alerta e vigilante contra todos esses perigos. E não tenha medo de sofrer pelo Senhor. Leve os outros a Cristo. Não deixe por fazer nada que você deve fazer. Digo isso porque eu não estarei por perto para auxiliá-lo muito tempo mais. Meu tempo está quase terminado. Daqui a pouco eu estarei a caminho do céu. Muito tempo lutei incansavelmente por meu Senhor e no meio de tudo eu me conservei fiel a Ele. Agora chegou a hora de eu parar de lutar e descansar. Lá no céu me espera uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele grande dia. E não só a mim, mas a todos aqueles cujas vidas mostram que eles estão aguardando a sua vinda. Então, meu querido, eu quero te dizer que se sua vida não está fazendo sentido, saia dessa gaiola. Cara, eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela nos liberta. Cristo Jesus já abriu essa gaiola. Cabe a você sair desse lugar. E eu quero te dizer e te convidar a você a caminhar verdadeiramente com Cristo Jesus. Se você não caminha, eu te convido a caminhar. Se você caminhou, eu te convido a você, te convido e te encorajo a você retornar. E se você está caminhando, não desanime. Nós estamos no caminho certo e eu quero te dizer que Deus te abençoe, que essa palavra possa ir de encontro com você. Eu quero te dizer que é para a liberdade que Cristo nos libertou, que nós não voltemos novamente ao jugo de escravidão, porque aquele que quer receber um salário, a Bíblia diz que é assim, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, e é isso aí. E até semana que vem, te espero lá. Fiquem na paz.